Olá a todos. O meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia de Informação, eu sou morador de Antônio Pereira. Bem-vindo ao podcast Antônio Pereira Cast. Esse podcast tem como objetivo trazer assuntos sobre Antônio Pereira, mas sempre com um olhar crítico, né? Porque eu sou uma pessoa que valoriza o pensamento crítico e no momento o podcast ele está ficando bastante enviesado, eu reconheço, né? Ele está bastante, eu sou curador, né? Mas fica o convite, né? Para quem quiser talvez conversar, enriquecer mais o podcast. A gente pode marcar talvez conversas, lives. No momento, infelizmente, não estou conseguindo fazer live no canal do YouTube, né? Eu não estou conseguindo conectar o sistema de live, não sei porquê, mas eu não estou conseguindo conectar. Então, qualquer live terá de ser feito no meu canal principal, né? Com o meu próprio nome. Depois eu faço o upload no podcast manualmente, né? Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão, eu gostaria de convidar vocês a sentar comigo na mesa, né? Sentar comigo na mesa e fazer uma reflexão. A reflexão que eu quero fazer hoje é a seguinte: será que o garimpo artesanal, né, o nome que eles dão é garimpo, o nome que eles dão é garimpo artesanal, o que na minha opinião é um nome bonito para uma coisa que é bastante perigosa, né? Eu basicamente acho que eu abri uma caixa de Pandora, né? Isso me lembra muito a história do Cid, né? Lá o Cid do exército, né? O Cid começou com um cartão de vacina, né? O cara havia falsificado cartão de vacina para o Bolsonaro e para a filha e para a família, né? Para poder viajar para os Estados Unidos, né? Porque supostamente eles não tomaram a vacina da Covid e como consequência eles não poderiam entrar nos Estados Unidos, né? Eles decidiram falsificar o cartão de vacina, né? Tudo começa aí, né? Daí pra frente os cara tomam o celular do Cid e descobrem toda a palhaçada e no final nós sabemos o fim da história. Generais presos, Augusto Heleno, Bolsonaro preso e o Cid pegou 2 anos de cadeia porque o Cid colaborou, né? Ele fez delação premiada, então ele colaborou. Mas tudo começa com o Cid falsificando cartão de vacina. Aqui é algo bem parecido, né? Essa história começou com as orações do Pai Nosso, né? Em reuniões públicas do Guaicuí. Eu me senti bastante desconfortável, já gravei vários episódios sobre isso, já gravei até uma música, né, usando a minha banda digital Aborto Vicário, né, quem quiser conferir, tem uma música, né, eu gravei uma música com videoclipe, né, geralmente eu faço videoclipe quando a música é muito especial. O problema é que a questão do que aconteceu lá no Guaicuí é uma questão séria que tem acontecido no Brasil, né, o Brasil, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o Brasil é um país laico, mas que tem muita dificuldade de aceitar isso, né? Especialmente porque nós temos de um lado os cristãos, os católicos, e de outro lado os evangélicos, né? Mas eu não vou entrar nisso porque não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui é responder a pergunta, ou pelo menos propor uma reflexão. Será que o garimpo artesanal, né, que é o nome bonito que eles estão dando para isso, vale a pena? O Guaicuí atualmente, né, eu talvez queria explicar um pouco o histórico de como eu via o Guaicuí antigamente, né? O Guaicuí, eu sempre sabia que o Guaicuí existia em Antônio Pereira, né? Eles tinham uma casa bem escondida mesmo, bem difícil de ver, com uma placa bem no meio de várias árvores, era bem difícil. Eu sabia que o Guaicuí organizava documentários, eu sabia que ele estava... Era tudo obscuro, né? Eu já havia reclamado no passado de que eu nunca sabia das reuniões do Guaicuí. Eles lançaram um documentário que eu nunca assisti, eu queria ver esse filme. Agora eu fiquei curioso para ver o filme, né? Porque os vídeos que eu vi lá na reunião, na última reunião do Guaicuí, eu vi uns vídeos que eles mostraram uns vídeos, né, do Guaicuí. Eu queria ver, eu fiquei muito curioso para ver o filme, né? Porque os vídeos mostrava um Antônio Pereira distorcido, né? Que é o Antônio Pereira que carrega santo nas costas, né? A minha crítica Antônio Pereira é muito mais do que a gente carrega santo nas costas, né? Antônio Pereira tem cachoeira, tem beleza natural, tem a juventude, tem muita coisa legal em Antônio Pereira. Aí os caras decidem pegar um dinheiro da Vale para poder vender o Antônio Pereira, que não existe mais. Assim, existe, mas não é a maioria, né? Como eu já disse, eu já fiz essa pesquisa, Antônio Pereira tem em torno de 30% de católicos, né? 30, 40%, se você for generoso, né? Pessoas que carregam santo nas costas são poucos, né? Eu nunca vi a procissão, né? Eu sei que ela acontece, na verdade eu acho que acontece ainda, né? Mas se você for otimista, vamos ser otimista, né? Vamos ser otimista. A gente vai dizer, sei lá, 100 pessoas participam da procissão, 100 pessoas, sendo otimista. Se você vê isso, 100 pessoas na rua carregando vela, dá uma impressão enorme. Mas pega 100%, agora pega 100 pessoas e divide por 5 mil. Não dá nem 1%, né? Ou seja, é um número muito baixo.
né? A maior parte dos católicos que eu conheço, a maior parte dos católicos que eu conheço não são praticantes, né? Eles não vão à igreja, não praticam, né? Eles são católicos, mas não são basicamente o famoso católico que basicamente não participa. Então, assim, a minha pergunta vale a pena, porque o Guaicuí atualmente parece que ficou dominado pelos garimpeiros, né? Ou seja, novamente, até onde eu sei, eu posso estar errado, você pode me ajudar a verificar essa informação, o Guaicuí não é associação dos garimpeiros, né? Eu já confirmei, através de uma conversa informal com o pessoal do Guaicuí, que o Guaicuí não é uma igreja, ou seja, eles não têm financiamento de igreja, né? Até onde eu sei, eles confirmaram que eles são uma ONG, porque existem algumas ONGs evangélicas, né? Como foi escândalo no governo Bolsonaro, teve o escândalo de desvio público para ONGs evangélicas, né? E aparentemente o Guaicuí não é uma ONG religiosa, né? Então, assim, eles não têm nenhuma conexão nem com a igreja católica, nem com igrejas evangélicas, né? Então, assim, eu cheguei a pensar que talvez tivesse alguma conexão com o arco diocesano. E aqui é curioso, né? O Brasil é um país meio bizarro, né? A TV Cultura, né? Essa TV Cultura que a gente assiste, a família, a Cocoricó, né? A família Cocoricó, eu adorava Cocoricó. Eles são financiados pelo Padre Anchieta, né? A instituição Padre Anchieta, que é aparentemente uma instituição religiosa. Mas eu tenho críticas à TV Cultura, né? Eu acho que a TV Cultura às vezes favorece o cristianismo nas suas reportagens, mas não é algo descarado, né? Eles não ficam colocando santo descarado, né? Uma coisa mais, apesar de serem financiados pela Fundação Padre... O Brasil tem um problema sério, né? Atualmente. Basicamente, todas as instituições pesadas são financiadas por Igreja Católica, direta e indiretamente, né? A TV Cultura é um exemplo, né? E nós temos o caso da Record, por exemplo, que é financiada pela Igreja Evangélica. Mas meu ponto aqui, para a gente não perder o foco, deveria a gente gastar tempo e energia com os garimpeiros, né? Porque a Vale não trabalha de graça. A Vale não está fazendo favor para ninguém. Toda vez que quando a Vale construiu a quadra do Areião, aquela isenção de imposto. Quando a Vale gasta dinheiro com os garimpeiros, com a associação dos garimpeiros, isso faz parte, até onde eu sei, vocês me ajudam a conferir essa informação, mas eu acho que aquele dinheiro vem da reparação, né? Vem de uma espécie de compromisso que a Vale assumiu com o Antônio Pereira devido à barragem. Então a pergunta é, se a gente tem um recurso escasso, para onde que vai esse recurso? E quem decide para onde que esse recurso está indo? Por que esse recurso não vai, por exemplo, para a capacitação dos jovens, por exemplo, para aprender a programar, que é o futuro? O futuro é a inteligência artificial. O futuro é a programação. Os aplicativos, né? Várias pessoas estão entregando coisas com aplicativo, né? Por que esse dinheiro está indo para uma profissão, que é de garimpeiros, que é uma profissão basicamente morta, né? Ou seja, existem basicamente dois tipos de garimpeiros, né? Tem os garimpeiros de topázio imperial. Até onde eu sei, o garimpo Topázio Imperial foi interditado tem gente trabalhando ainda, mas ele foi interditado pelo Ibama, né? Se você for pego, pode dar galho pro seu lado. E tem um garimpo Topázio Imperial que eu não entendi muito bem. Parece que a própria Vale se interviu, né? Eles estão reclamando que a Vale aparentemente expulsou os garimpeiros, né? Mas aqui a pergunta para quem não entende, para quem não sabe, o garimpo geralmente é feito com uma peça de metal, né? Que acho que é bateia, não sei o que eles chamam aquele negócio, né? E muitos garimpeiros usavam, né, o mercúrio. O mercúrio é um metal pesado extremamente perigoso, porque o mercúrio ele é invisível, você não vê, ele entra no seu osso, né, chamado de metal pesado. Metal pesado é um dos metais mais tóxicos que existem, né? Recentemente teve uma pesquisa na Amazônia que mostrou que o mercúrio já está chegando nas aldeias indígenas, né? Eles acharam que os peixes, né, de 40%, quase metade dos peixes da Amazônia já tem metal pesado, né? O problema do metal pesado, né, com o mercúrio, é que ele entra no corpo, ele se aloja no osso e causa câncer, causa osteoporose, mas ele é silencioso, né? Você não vê, porque ele é silencioso. Então você come o alimento. É possível que nesse exato momento a água que você bebe, a comida que você come tem mercúrio, né? E ele vai acumulando no osso, né? Ele não aparece na corrente sanguínea, no sentido assim, geralmente ele vai acumulando no osso, né? E com o tempo ele vai causando doença. Então, aqui vem o primeiro ponto negativo contra o garimpo. Pode chamar de garimpo artesanal, mas é um nome bonito, né? O primeiro ponto negativo contra o garimpo é o risco do mercúrio. Mas você pode dizer, mas os garimpeiros artesanais eles não usam mercúrio. O que pode ser verdade, né? Mas a pergunta é, quem vai checar isso, né? Alguém vai ter que checar isso, né? A pergunta é, mas a gente pode criar uma organização regulamentadora que vai periodicamente fazer a amostragem da água, né, para garantir que eles não estão usando, ou seja, você vai criar uma profissão que vai exigir vigilância eterna, né, porque se você fechar o olho, alguém começa a usar mercúrio, né, e você não vai ver, porque o mercúrio ele não aparece, ele dissolve na água, né, entra no peixe, entra nos alimentos. Se você, por exemplo, tá fazendo uma alface, uma horta de alface,
E aquilo entra na água, aquilo vai parar no vegetal, do vegetal a gente come, vai parar no osso e fica silencioso lá, né? Talvez daqui a uns anos você vai desenvolver câncer, queda de cabelo, né? Osteoporose, né? Ou seja, o negócio é silencioso. É por isso que os metais pesados são radicalmente perigosos, né? Uma das coisas mais perigosas que tem são os metais pesados, né? Devido a ser silencioso. Os metais pesados são tão silenciosos quanto a radiação, né? Você não sente, você não vê. E se for em dosagens pequenas, o recurso aí fica mais difícil, porque ele vai ser aos poucos, né? Então a pergunta é, então o correto seria o seguinte, né? Se a gente fosse levar a sério, os próprios garimpeiros artesanais deveriam pagar uma taxa para ter uma organização que vai regulamentar eles. Mas será que esse tal de garimpo artesanal tem recurso para poder pagar uma organização regulamentadora? Eu acredito que não, né? Muito possivelmente isso vai vir do cofre público. Será que o Estado brasileiro tem condição de fazer essa regulamentação? Eu diria que não. O Estado já está inchado. Ouro Preto, então não sei. Pelo menos eu sempre ouço que Ouro Preto está quebrada, né? Muitos falam que Ouro Preto não tem recurso, Ouro Preto está no vermelho. Minas Gerais está entre os estados quebrados, né? Bizarro isso, né? Que Minas Gerais teve até aquela briga do que o Romeu Zema não queria conversar com Lula, porque o governo havia lançado um programa de financiamento da dívida dos estados. E o Brasil e Minas Gerais está quebrada, né? Minas Gerais está no vermelho, né? Minas Gerais está entre os estados quebrados, né? Então, sim, eu não sei se o Romeu Zema engoliu o orgulho, né? Cara orgulhoso, filha da puta, desculpa a expressão, orgulhoso, não quis conversar com o Lula para poder negociar a dívida com o Haddad, né? Não sei o que aconteceu. Mas se Minas está quebrado, Ouro Preto, até onde eu sei, também está quebrado, né? Pelo menos as últimas vezes que eu ouvi as histórias, lembro da casa de escola, quebrado. Então, o Estado não tem recurso para isso, né? Para poder ficar vigiando o garimpeiro 24 horas. Então, o risco do garimpo, garimpo artesanal, é um nome bonito, mas é uma prática perigosa, né? O dano é muito alto. A segunda pergunta é, essa profissão tem futuro? Eu diria que não, né? A gente está investindo dinheiro, capital da Vale, que deveria ser investido no pessoal, porque assim, a Vale está com um plano de compensação, né? Ela gera dano, mas você tem que compensar de outro lado. A pergunta é, para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro deveria ir para os jovens, né? Para a nova geração, para a próxima geração, né? Para um Antônio Pereira mais sustentável, um Antônio Pereira mais rico, né? Agora vamos pegar também o recurso financeiro que a Guaicuí está gastando para poder fazer filmes, vídeos, né? Que são muito bem feitos, para ser justo, né? Para poder ficar mostrando santo, gente carregando santo nas costas, né? Agora imagine se esse dinheiro fosse gasto para mostrar as cachoeiras, as belezas, né? Para mostrar, por exemplo, o que a gente tem de belo aqui. Isso vai ser para sempre. A gente estaria fazendo propaganda de Antônio Pereira para os locais, né? Antônio Pereira tem um alto potencial de ecoturismo, né? A gente tem várias cachoeiras, e curiosamente, muito esse espaço está domado pela Vale, como a cachoeira aquela região da Cachoeira da Vila, eu adoro ir ali, sabe? Eu gosto muito de ir ali. Ali tem uma floresta linda, uma floresta totalmente intocada, né? Mas está no território da Vale, né? Aquela região daria um ecoturismo impressionante. Imagina uma pousada do lado daquele local, a pessoa vai lá, fica uns dias, né? Faz o ecoturismo com guias, né? Coisa mais. É um local totalmente natural, mas então eu sei tá marcado pela Vale, né? A Vale cercou tudo. Você pode entrar, mas tá cercado pela Vale. Tem uma das cachoeiras mais bonitas, né? Como é possível uma empresa cercar uma cachoeira, né? O Brasil é um dos países mais bizarros que você pode pensar, né? Quando eu morei na Itália, né, durante meu mestrado e doutorado, eu lembro que havia um prédio, né, o prédio estava perto de uma nascente, né, o prédio não estava nem em cima da nascente, o prédio estava perto da nascente, os caras interditaram um prédio que estava terminando, né, o prédio já estava no final já, o prédio já estava basicamente completo, né, era o prédio dos estudantes, onde que a gente morava, né, a gente ia morar lá, né, então eles fizeram vários prédios, né, aí eles tiveram de mudar o local do prédio, às vezes eu gostava de caminhar, né, eu ia lá perto, o local terminado, já tinha ar-condicionado, o local estava quase terminado. A prefeitura lá do local interditou o prédio, né? O prédio já estava terminado, né? Porque o prédio estava perto de uma nascente de água, não estava em cima, estava perto da nascente de água, né? Então, assim, o Brasil, a gente às vezes vive numa situação que chega a ser uma coisa, quem já morou fora, né? Sabe que o Brasil dá vontade de rir, né? Porque, assim, é uma coisa tão ridícula, né? Você pensar que uma empresa que a Vale pode ser detentora de recursos naturais, né? Que é uma cachoeira, né? Que é um recurso tecnicamente de todos, né? Então, assim, então basicamente eu acho que o garimpo de Antônio Pereira não tem futuro.
Eu acho que é um desperdício de dinheiro, porque eu acho que a probabilidade é zero de que os mais jovens vão depender de garimpo. Não é uma profissão que tem futuro, é uma profissão que tem um alto risco, né, de contaminação por mercúrio. A juventude muito possivelmente não vai ser garimpeira, né? Ou seja, eu acho que a gente não, acho bizarro a gente manter uma profissão que só porque algumas pessoas querem manter, né? Ou seja, o recurso é escasso, né? O plano de compensação da Vale, ele não é um favor, ele é uma exigência. Então, se você destrói de um lado, você tem que compensar de outro. Então, ou seja, o que é compensar de outro? Agora, vamos pegar, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo é uma exceção. São Paulo conseguiu passar uma lei que obriga todas as empresas a dar 2% para as universidades, né? É obrigatório, eles não têm escolha. A USP, né? As melhores universidades do Brasil tá em São Paulo, né? Unicamp, USP. Esses 2% não é uma opção, não é tipo, eu sou tipo um petista que gosto de universidade, né? Eu sou um bolsonarista e odeio universidade, eu odeio Paulo Freire, né? Não é isso, eles são obrigados a passar 2% para a instituição de financiamento e pesquisa mais pesada no Brasil é a FAPESP. Está em São Paulo. A FAPESP está em nível europeu. Porque os caras conseguiram passar uma lei em São Paulo que obriga as empresas. Agora imagine se a gente pegasse, tem aquele imposto do minério, né? Eu já vi alguns debates, ninguém sabe para onde que vai o imposto do minério, né? É um imposto grande. Alguns falam que o imposto do minério é baixo, né? Deveria aumentar esse imposto do minério, que é um imposto que toda empresa que faz mineração tem que pagar um imposto para o Estado, né? Alguns falam que esse imposto está defasado, é muito baixo, né? E deveria ser aumentado, e outros falam que mesmo sendo baixo é muito dinheiro, ninguém sabe para onde que vai isso, né? Não tem uma transparência, né? Então, eu acho que o cobertor é curto, né? O dinheiro é pouco, e o Guaicuí está usando esse recurso para fazer três coisas, né? Que eu acho muito triste e patético, né? Novamente, eu não conhecia o Instituto Guaicuí de perto. Eu sabia que ele existia, eu sabia que havia um prédio, mas eu achava que era um instituto pequeno, né, de um pequeno número de pessoas de Antônio Pereira, tipo uma associação de garimpeiros, alguma coisa assim. Mas pelo que eu pude entender, o Guaicuí é geral, é para todos, né? O Guaicuí é para os atingidos da barragem. Não é somente para aqueles atingidos diretamente. Se eu entendi bem, é todos, né? Se eu entendi bem, né? Posso estar errado, né? Eu peço que alguém me ajude a procurar essa informação, né? Mas o Guaicuí é para todos, né? Mas se você usar a premissa de que o Guaicuí é pago para todos, você vê o seguinte, ó. O Guaicuí parece que só representa os garimpeiros, só representa os católicos e só representa uma pessoa, no máximo duas ou três, né? Ou seja, eu não vou ficar citando o nome porque não vem ao caso, né? Então, como pode um instituto que supostamente deve representar todos, pega um recurso, limitado, que poderia ser investido em todos, para investir em igreja católica, garimpeiros e um pequeno número de pessoas, né? Não tenho nada contra a Igreja Católica, mas é patético que a gente pega como eu já disse anteriormente, o catolicismo está caindo no mundo inteiro, né? O Brasil, o país, a gente saiu de 99% de católico no Império Romano, passamos para 90% durante o golpe de 64, na ditadura militar, hoje chegamos a 30%, 40%, no Rio de Janeiro, por exemplo, o sem religião já passou os cristãos, né? Então, ou seja, aí o que está fazendo? Eles estão investindo em uma religião morta, né? O catolicismo não vai sobreviver muito tempo, o Brasil tá se modernizando, os jovens são cada vez menos religiosos, eu estou investindo em uma profissão morta, que é os garimpeiros, né? Ah, mas é garimpo artesanal, não deixa de ser uma profissão morta, eu não acho que as pessoas vão no futuro querer ser garimpeiro, não tem, uma profissão que não tem futuro, e estão investindo em uma estética, em uma iconografia, né, que eles falam, né? Iconografia, uma liturgia que é católica, em um país laico, né? Ou seja, a questão das orações foi somente assim, o cartão de vacina do Cid, né? O Cid falsificou o cartão de vacina, eles prenderam o Cid, viram que o Cid tinha um celular cheio de falcatrua do Bolsonaro e sua galera. Já foram presos vários generais, né? Como Augusto Heleno, o Bolsonaro, né? Tudo por causa de um cartão de vacina. Como eu brinquei, se o cara tivesse tomado a vacina, não teria acontecido isso. O cara não tomou a vacina, tomou no olho do fiofó, né? Então, assim, novamente, eu acho o Guaicuí assumindo, aqui eu estou usando como base de algumas coisas. Primeiro, estou assumindo como base. Se eu estiver errado em qualquer coisa, vocês me ajudem e me corrijam. O Guaicuí é um instituto para todos, né? Todos atingidos, independentemente se você está numa zona de risco ou não, até onde eu sei.
O Guaicuí é um instituto secular, né? Ou seja, é uma ONG secular, mas eu confirmei com eles, eles realmente disseram que não são uma ONG religiosa. Eu fui lá pessoalmente perguntei, eles não são uma ONG religiosa. E terceiro, o Guaicuí, até onde eu sei, novamente me ajudem a verificar essa informação, o Guaicuí ele não é a associação dos garimpeiros. Existe a associação dos garimpeiros, né? E sempre tem caixa de som, coisa e tal. Eu não participo da associação dos garimpeiros porque eu não sou garimpeiro, né? Então, assim, fica uma coisa bizarra, porque eles só representam quem vai atrás deles, né? Ou seja, eu preciso montar uma associação de quê? E tem certos grupos de pessoas que nem tem como montar associação, né? Eu vou montar aqui uma associação dos ateus, uma associação sei lá, de escritores de livro, uma associação de doutores, né? Uma associação de engenheiros, né? O que eu vou fazer, né? Ou seja, não tem muito o que fazer, né? A gente vai ficar dependente de uma associação, né? Ou seja, a democracia não é necessariamente baseado na maioria, né? Os direitos das pessoas, como o direito de não rezar, o direito de ter um ambiente saudável, o direito de morar, o direito de viver, isso não depende de maioria, né? Os nossos direitos não são negociáveis por votação. Então não é porque os garimpeiros, né, são mais bem organizados com associações que isso dá ao Guaicuí o direito de pisar nos direitos básicos das pessoas, né, como o direito de não rezar, né, o direito de participar do orçamento, do futuro do local, né, o direito de planejar, por exemplo, pensar o que vai ser Antônio Pereira. Eu tenho a sensação de que o garimpo é uma profissão morta, né? Eu não vejo futuro no garimpo, porque o custo-benefício é muito alto, né? Mesmo que você diga que o argumento clássico de que são garimpo artesanal, mas como você sabe que eles realmente não estão usando mercúrio, né? Como você sabe, o risco é muito alto. Você precisaria de uma organização, de um órgão regulamentador que haja, né? E nós sabemos que no Brasil os órgãos regulamentadores não conseguem agir porque não tem recurso. Teve o caso. Atualmente está ocorrendo o sucateamento, começou no governo Bolsonaro e infelizmente continua o sucateamento do IBAMA, né? E a Amazônia está cheia de garimpeiros ilegais, crime organizado, né? E aí ninguém consegue fazer nada. Então o Brasil mal consegue regulamentar o básico, né? Que é a Amazônia, né? E aí você vai pensar que o Brasil vai ter condições. Ouro Preto está quebrado. Ouro Preto não tem condições de ter uma regulamentação. Aí você vai deixar os garimpeiros soltos, né? Fazer o que eles querem, sobre o título garimpo artesanal. O nome não muda o ato, né? Você pode dizer, igual a Vale, por exemplo, a Vale, isso é chamado de greenwash, né? Limpeza verde, né? Greenwash, né? A Vale faz tudo aquelas, quem já viu as propagandas da Vale, né? Às vezes aparece no YouTube, ela coloca uma propaganda como se ela fosse uma empresa ambiental, uma empresa cuidadora do meio ambiente, né? O fato da Vale criar uma propaganda bonita com uma empresa verde, isso é muito. Eu sou engenheiro de produção, né? Eu sou formado em engenheiro de produção, então a gente aprende isso na faculdade. Existe uma diferença enorme entre o que as empresas sabem que precisam vender. Vender uma imagem. O mercado verde não tornou as empresas mais verdes, né? Ele tornou as empresas mais espertas, né? Porque agora você precisa vender como se fosse uma empresa verde. Então, o fato de você dizer que é garimpo artesanal não implica que ele seja artesanal, né? Como eu disse, a pessoa pode jogar um mercúrio, você não sabe o que está fazendo, é tudo invisível, que ele vai parar na água, é tudo invisível, vai parar no alface, vai parar na verdura. E às vezes eu acho também, por exemplo, por que não investir nos agricultores locais, né? Existem pessoas, aqui já teve, segundo alguns relatos, eu não lembro, né? Tem alguns relatos que dizem que aqui já teve uma horta coletiva, né? Eu não lembro, mas eu sei que tem pessoas que vendem alface aqui perto, né? Onde que eu moro. Existem várias pessoas que dão alface bonito, né? Alface grande, né? Lá na reunião de Ouro Preto, as pessoas disseram lá que aqui não cresce nada. Mas eu duvido disso, porque eu já vi cada pessoa com cada pedaço, com cada tolete de alface, bonito mesmo, alface crescido, alface grande mesmo para vender. Quem já foi no Danilo já viu ali no Danilo, eles alface bonito, né? Agora imagine se a gente pegasse esse dinheiro da Vale e investisse em agricultura, alimentação saudável, né? A gente investisse esse dinheiro em agricultores locais, né? Que é o futuro, né? Garimpo acaba, alimento não, né? O garimpo acaba, o garimpo é perigoso, o alimento não. Imagina se a gente tivesse a gente investisse em uma agricultura coletiva, com plantação de tomate, alface. Não cresce. Cresce sim, você faz horta para isso. Eu fui jardineiro na Vila Samarco. Lá na Vila Samarco, quando eu era jardineiro, o pessoal tinha horta.
É só você fazer a horta. Você faz o canteiro, com o canteiro você coloca a terra, você compra a terra. Existem lojas que vendem terra fértil, né? Você não depende da terra. Se a terra não cresce porque tem minério, faz uma horta, né? A horta é para isso. Existem terras para agricultores, né? Você compra as terras, né? Existem fertilizantes que você joga na terra. Aquele argumento que jogaram lá em Ouro Preto, de que aqui não cresce nada porque é região de minerador, então a única opção é destruir tudo e passar máquina em tudo. Isso é mentira. Conversa fiada. Conversa fiada, porque horta, né? Para você ter uma ideia, eles estão plantando em Marte, né? Já tem assim, alguns projetos para poder plantar em Marte, né? Marte é o planeta mais hostil que tem, né? Eles já têm projeto para poder plantar em Marte, né? Ou seja, se os caras conseguem plantar verdura em Marte, é uma piada, né? Que você não vai conseguir plantar aqui em Antônio Pereira, né? Os pessoal tá zoando com a minha cara, né? Esse aí, pessoal. Abração a todos e nos vemos até no próximo episódio.